É sempre uma alegria, uma honra. Agradecer mais uma vez o convite. Como eu estava falando anteriormente, eu já peço alguma desculpa antecipada, porque hoje a casa está aqui com a criançada, então pode ser que elas no meio aqui apareçam, mas a gente vai tocando o estudo. Essa reflexão dessa noite, ela surgiu, na verdade, de alguns debates ocorridos nos grupos de estudo dos quais eu participei aí no Bezerra de Menezes. Estávamos nós estudando o Livro dos Espíritos quando uma pessoa, membro, né, do nosso grupo de estudo, lançou a seguinte questão: por que reencarnamos? Deus não poderia traçar a nossa evolução toda no plano espiritual? Por que temos, e essa era a pergunta, que sofrer com as vicissitudes da matéria? Né? E isso desencadeou uma longa conversa no grupo de estudo, e muitas respostas naquele então foram dadas, né? E eu confesso que naquela noite de estudos eu saí com a impressão de que nós, naquele momento, não tínhamos conseguido refletir de forma mais aprofundada sobre o tema, né? Claro que um tema dessa natureza a gente não consegue esgotar ele nunca, né? Seja pelas nossas próprias limitações de conhecimento, né? Seja pela própria natureza do tema em si. Mas eu me pus, né, essa boa reunião já faz alguns anos, eu me pus a dar uma estudada, porque eu gostaria, né, de sanar as dúvidas que ficaram comigo daquela noite. E eu penso algumas questões a respeito dessa situação, né, dessa vivência nossa na carne, e para expor um pouco do acúmulo, né, das leituras que fiz, eu acho que nós temos que partir de duas questões importantes, introdutórias. A primeira é refletir um pouco sobre uma informação que vem da codificação de Allan Kardec, que nos diz como a lei de Deus ela nos é revelada, nos é passada, né? Allan Kardec fala, os espíritos falam para Allan Kardec que a lei de Deus está inscrita na consciência. Também nos diz que um dos métodos para conhecer, né, a Deus é através do princípio que pelo fruto se conhece a árvore. Ou seja, você conhecendo a criação, você consegue, através de reflexão, estudo aprofundado, abstração, chegar a avançar na sua compreensão de Deus, né, e das leis dele, sabendo que no estágio evolutivo que nós, espíritos que habitamos a Terra, estamos, ainda nos falta o sentido para compreender a natureza íntima de Deus, o que também é nos dito no Livro dos Espíritos. Eu digo isso porque a codificação nos revela algo bastante interessante. Ela nos revela, portanto, que o conhecimento sobre as leis de Deus, e nós espíritas acreditamos que a multiplicidade de vidas, que a reencarnação faz parte dessas leis, elas são dadas desde sempre à humanidade. No entanto, o Espiritismo ele nos revela que houve, na história da humanidade terrena até agora, 3 momentos em que os espíritos responsáveis pelo desenvolvimento da Terra fizeram, digamos assim, um esforço concentrado,
né, enviaram mensagens articuladas, organizadas, condensadas sobre as leis de Deus, que são as chamadas 3 revelações da lei de Deus, né? A primeira, tendo como ponto central a figura de Moisés, está falando algo em torno aí de 1500 antes de Cristo. A segunda, tendo como ponto central a figura de Jesus de Nazaré. E a terceira, o advento do Espiritismo, né, que não é mais uma revelação trazida por alguém individualmente, mas um conhecimento articulado por comunicações espirituais que foram codificadas por Allan Kardec. Dito isso, é necessário que a gente busque, ao meu sentir, e aí aqui é a minha impressão, compreender essas 3 revelações do ponto de vista que nos cabe, primeira coisa, separar o que nelas há de histórico, ou seja, o que nelas há próprio da época em que elas vieram ao mundo, e o que nelas há de eterno e, portanto, efetivamente a lei de Deus. Em segundo lugar, nos compete buscar a compreensão dessas leis, que não é tarefa simples, uma vez que nós estamos falando aqui de nada mais, nada menos do que os ensinamentos de Deus, que é um ser, como sabemos, de natureza diferente da nossa, perfeito em todos os aspectos. E eu digo isso, eu sei que está meio abstrato, mas eu vou tentar daqui a pouco concretizar, porque me parece que a gente lendo as 3 revelações, há um fio de continuidade nelas, naquilo que elas têm de essencial, aquilo que elas têm de divino, mas em cada uma dessas revelações há também uma preocupação de limpar o conhecimento daquilo que foi, digamos assim, introjetado pelas pessoas da época em que essas revelações foram dadas, e às vezes uma compreensões equivocadas próprio do desenvolvimento espiritual. Então, por exemplo, Jesus diz, eu não vim revogar a lei, vim cumpri-la, né? Mas se você lê os evangelhos, evidentemente, ele tem um movimento claro de reafirmar princípios que vêm de Moisés, mas de dizer às pessoas do tempo dele, olha, isso aqui vocês entenderam errado, isso aqui é de outro jeito, né? De criticar práticas, de criticar entendimentos, né? De repor, né, o fundamental da lei que já vinha dado. A mesma coisa a gente pode dizer do Espiritismo, né? O Espiritismo também, ele vem reafirmar os princípios fundamentais do ensino de Jesus, mas também ele rompe com uma série de ideias sobre os ensinos de Jesus que vieram depois de Jesus. Então, é uma coisa comum. E eu penso que essa relação entre o espírito e o corpo está justamente aí um tema que o espiritismo, de certa forma, esclarece e inova. E eu arrisco a dizer que, inclusive, rompe com ideias dominantes. Na época em que a codificação espírita foi ditada, mas também rompe com ideias de hoje, né, que são predominantes hoje e que, de certa maneira, predominam na nossa sociedade e, inclusive, nas, digamos, outras religiões majoritárias. Porque tem uma diferença, né? E aqui, para nós ocidentais, criados, né, influenciados pela cultura judaico-cristã ocidental, é muito evidente que o Espiritismo tem uma distinção muito clara
com as religiões cristãs majoritárias, digamos assim. Falamos isso com todo respeito, são religiões que merecem todo o nosso respeito, que ajudam as pessoas. Não estou aqui desmerecendo-as, tá? Estou apenas, como estou falando de espiritismo, marcando essa distinção, que é a aceitação do princípio da reencarnação. Ou seja, ao passo que consolidou-se pós o advento do Evangelho de Jesus, majoritariamente entre os cristãos, a ideia de que só se vive na carne uma vez, o Espiritismo vem dizendo, não, nós vivemos uma pluralidade de existências. Não é? Inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos e Kardec trazem passagens do Evangelho que demonstram que essa ideia permeava o ambiente de Jesus, a sociedade em que Jesus viveu, né? Ninguém, né, pode ir ao reino do céu se não nascer de novo, ou quando Jesus pergunta aos discípulos, quem dizem que eu sou? E eles respondem, alguns dizem que é Elias, outros dizem, né? Ou seja, se Jesus era Elias, renascido, portanto, existia a ideia, né? E aqui, se entrar na polêmica, se Jesus defendia ou não a encarnação, mas o fato é que era uma ideia que, presente no círculo de Jesus, e que, nesse aspecto, faz toda a diferença para a gente interpretar esse tema que a gente está trazendo na noite de hoje. Por quê? Porque quando você... só uma questão anterior. Nós sabemos que os evangelhos, né, vieram de Jesus, né, foram escritos após, né, a partida de Jesus do plano físico, e que foram profundamente influenciados pela chamada cultura helênica, né? Pela cultura que vem da Grécia, que é uma cultura, inclusive, que fundamenta muito do espiritismo também. Se pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, você vai ver lá que Kardec menciona concretamente Sócrates e Platão como precursores do espiritismo. Esse sim, defendendo a pluralidade de existências de forma muito clara. Mas perceba, vem da cultura helênica e de Platão uma ideia que, quando a gente lê lá a República de Platão, quem já leu o Livro dos Espíritos fica com aquela impressão assim, poxa, eu já li isso em algum lugar. Né? Platão defendia a ideia que existiam duas realidades paralelas. Né? Existia o mundo que eles falavam das ideias, né? Onde existiam os conceitos, as ideias em abstrato, e existia o mundo dos sentidos, esse mundo material que a gente vive. E Platão dizia mais. Né? Você depreende da República, do texto dele, de que ele dizia o seguinte, olha, a alma, esse é o conceito que ele traz, ela passa pelo mundo dos sentidos, portanto, pelo mundo material. Quando morre, vai para o Hades, né, que seria o mundo dos mortos, e vai passando pelo mundo material por diversas vezes, até estar purificada e ingressar nesse mundo das ideias, onde ela não precisa mais voltar ao plano físico. Alguém lembrou de alguma coisa aí? Né? Não é mais ou menos isso com outros nomes, com outra realidade que o Espiritismo defende? Né? Mas quando se admite a existência de uma única vida material, notadamente, a lógica dessa relação corpo-espírito muda. Porque Platão, ele nos revela
algo muito... Ele fala que esse mundo das ideias é o mundo do imutável, do perfeito, do conceito, ao passo que o mundo do fenômeno é apenas digamos assim, um reflexo meio mal acabado desse mundo das ideias. Então a gente lê lá, por exemplo, em André Luiz, que as grandes inovações que tem no plano físico advêm de lembranças, de inspirações que os espíritos trazem do plano espiritual. Não é isso que a gente aprende, inclusive estudando a doutrina espírita? Pois é, essa ideia já está lá em Platão. Só que você imagina o seguinte, então vem de Platão a ideia de que a ideia, o imaterial, aquilo que não se relaciona com a matéria densa, é o eterno, é o imutável, é o pronto e acabado. Ao passo que a matéria é o que se destrói, o que acaba, o que morre. Perfeito? É o transitório. Ótimo. Quando você pega essas ideias e joga para uma ideia de que a existência física acontece apenas uma vez, e ao final dessa existência física, existem duas hipóteses, basicamente, né, para quem defende isso. Ou uma hipótese de que tudo acaba, ou a hipótese de que ao final da existência física você definirá para sempre, para toda a eternidade, o seu destino. Certo? Existe uma hipótese intermediária, né, que Kardec também trabalha, que ele diz o seguinte, que é a hipótese de quem acredita de que aquele ser se dissolve no todo, ele perde a individualidade. E Kardec diz, é a mesma coisa que tudo acaba. Se ele perde a individualidade, ele deixa de ser quem é. Certo? Então, quando você estabelece a crença de, como diz o popular, só se vive uma vez, você necessariamente trata a sua relação com a matéria como algo delimitado no tempo. Você vai viver aí o quê? Uma vida longa, 100 anos, certo? Ao fim e ao cabo, ou você vai deixar de existir, ou você vai definir para sempre o seu destino. Se vai para o céu, para o inferno, para o purgatório, enfim. Dito isso, é muito importante que a gente conceba o seguinte, olha só, se eu vou viver 100 anos, 50 anos, 60 anos, enfim, uma vida só, e ao fim dela eu não vou existir mais, eu tenho que viver da melhor maneira possível, aproveitando a vida, buscando sensações materiais agradáveis. E aí, o que são sensações materiais agradáveis na filosofia, no pensamento social, existem diversas, né? Você tem desde daquelas ideias, tipo assim, hedonistas, né? Busque o prazer a todo custo, o tempo todo, não sei o quê, até ideias mais sensatas, né? Como diz o seguinte, busque sim o prazer, mas de uma maneira equilibrada, não sei o quê, blá, 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 ok? Mas o fato é que, se vai acabar, você tem que aproveitar a matéria do que ela tem nesse tempo, concretamente. E o que você faz não repercute no pós-morte, porque o pós-morte você não vai existir, seja porque você não vai existir mesmo, né? Ideia materialista básica, materialista do ponto de vista filosófico, que só existe matéria e nada mais do que a matéria, ou a ideia de que você não vai existir enquanto indivíduo, você vai se dissolver no todo universal, enfim, todos os conceitos que a gente tem de outras filosofias. Então, e eu arrisco a dizer que essa ideia é a ideia mais propagada na nossa sociedade hoje. É muito comum
E aí tem aspectos históricos, econômicos, sociais envolvidos, né? Do seguinte, olha, busque o prazer. Compre, 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 né? O que é importante, já que você não vai existir como indivíduo, ou não vai existir mesmo, ou você pelo menos não sabe se vai ter ou não, né? Algo depois, na dúvida, aproveita tudo agora, né? Então a matéria é vista, a matéria, eu digo, tanto a matéria de outras coisas, objetos materiais, dinheiro, blá, 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 quanto o seu próprio corpo, é visto como um mecanismo de busca pelo prazer, que ao fim e ao cabo é o que importa. Seja esse prazer um prazer egoísta, só seu, e dane-se o resto, seja um prazer mais coletivo, que considere os outros, que seja moralmente aceito, eticamente aceito. Mas o fato é o prazer, é onde você busca. Né? Isso é uma forma de ver. A outra forma de ver, que é a forma de ver o seguinte, que ao final dessa vida, dessa existência, você definirá para sempre o seu destino, ela conduz o seguinte, olha, você precisa ter uma conduta adequada para que você garanta um bom destino pós a morte. Falando português claro, se você está entre aqueles que acreditam que só tem céu ou inferno, você tem que ter uma conduta adequada para ir para o céu. Se você está entre aqueles que acreditam que existe céu, inferno e purgatório, tem uma conduta adequada para, ao menos, garantir o purgatório. Certo? E aí, as religiões divergem, a gente podia aqui ficar a noite inteira discutindo a questão de salvação, se se salva pela fé, se salva pelas obras, enfim, é um longo debate teológico que vem desde a antiguidade, passa pela Idade Média e chega aos dias atuais, que está na raiz da grande divisão do cristianismo atual entre católicos e protestantes, por exemplo. Mas o fato concreto olha, nesse aspecto, o que importa é você viver de modo a conseguir atingir o patamar necessário para você conseguir um bom destino para a eternidade. E aí a matéria, o corpo físico, é visto muitas vezes como algo que é fonte de tentação, como algo que é fonte de um obstáculo para você atingir esse comportamento. Vulgarmente falando, a carne é fraca. Quem já não ouviu isso? Né? Então, se você pegar o que é considerado pecado, você vê que muitas vezes se relaciona com o corpo. A gula, a luxúria, né? E tantos outros fundamentos. Há, inclusive, aqueles que defendem que você deve maltratar o corpo para se libertar dessa influência e, com isso, conseguir. Aí chega a extremos de autoflagelo, enfim. Né? Vocês conhecem bem essa situação. Pois bem, o que o Espiritismo diz disso? O Espiritismo não concorda nem com um, nem com o outro. Quando o Espiritismo retoma lá da antiguidade, de outras filosofias e religiões, a ideia da reencarnação, ele fala assim, primeiro, existe pós-morte. Aliás, a vida real é a pós-morte. Segundo, finda a sua existência física atual, você não define para sempre, para toda a eternidade, o seu destino. Você já existia antes do seu nascimento, vai continuar existindo depois, e essa passagem que você faz pelo corpo físico, ela tem um objetivo, de que você se aprimore como espírito.
que você cresça, que você evolua. Percebe que, portanto, o corpo físico e a matéria, de um modo geral, não é mais visto nem como um instrumento para você ter deleite, para você ter gozo, para você ter sensações agradáveis, nem como um obstáculo que você se mantenha na linha, se mantenha com um comportamento adequado. O corpo físico é visto como um instrumento de melhora, um instrumento, um aliado para que você se trabalhe. Portanto, diferente de uma visão de que a matéria é algo implicitamente ou a princípio ruim, algo que deve ser considerado rebaixado, algo que deve ser considerado um obstáculo, um empecilho, algo a ser vencido, não. A matéria é uma ferramenta, e como toda ferramenta pode ser bem ou mal utilizada para o objetivo que se propõe, que é evolução espiritual. Então perceba, isso muda a lógica que a gente precisa ter. Mas para deixar mais claro, eu queria dar 2 exemplos de como o nosso corpo físico nos auxilia na nossa evolução espiritual de forma muito concreta. A primeira questão é que o nosso corpo físico, que é verdade, aprisiona, limita, restringe as faculdades do espírito, as percepções do espírito, ele nos traz necessidades físicas que nos ajudam a não ficar focados em determinadas fixações que são prejudiciais para a gente. Nas obras subsidiárias da doutrina espírita e nas reuniões mediúnicas, quem participa de reunião mediúnica possivelmente já viu essa situação, a gente tem notícia de espíritos que ficam longos prazos de tempo na erraticidade, desencarnados, só fixados. Eles não têm nem noção do tempo que eles permanecem, mas só fixados em determinadas realidades. Às vezes tem um rancor, um ódio, uma raiva, uma mágoa, e fica fixo naquela ideia, seja através de um processo obsessivo com quem não gosta, seja criando verdadeiras realidades, né, espirituais. Então, assim, quando o espírito está liberto do corpo, o que ele pensa, ele vê, ele constrói aquela realidade, né? Quem já viu aqui o filme Nosso Lar, percebe isso. Quando André Luiz desencarna, né, e a gente fala assim, de forma mais didática, né, mais reducionista, vai para o umbral. O que é vai para o umbral? Aquele ambiente de lama escuro, não sei o que aparece no filme, aquilo é uma construção mental daqueles espíritos. E ele está fixo ali. Tanto é que ele sai dali quando? Quando ele resolve pedir ajuda. É porque o quê? É porque os espíritos evoluídos e trabalhadores de nosso lar estavam lá assim, ele está lá sofrendo, mas eu não vou não. Eu vou ficar aqui esperando ele pedir ajuda. Bem, não. É porque quando ele pede ajuda, ele abre uma fresta de oportunidade para ele perceber a ajuda que sempre esteve ali. Sempre esteve ao alcance. E porque, obviamente, através do seu livre-arbítrio, ele aceita. Percebe? Então, o que acontece? O fato da gente precisar comer, dormir, trabalhar, vir para assistir o estudo, né? Sair de casa, tomar banho, enfim, todas essas necessidades que o nosso corpo físico nos impõe, faz com que a gente tenha distrações para que nós não fiquemos fixados, às vezes, em pensamentos que só nos destroem. Então percebe, quantas vezes você está com raiva, você está triste, você está para baixo, não sei o quê, mas peraí, eu tenho que ir para o trabalho. Eu não posso ficar aqui parado,
me entregue a experiência. Não, vou lá, vou tomar banho e vou sair. Vou lá, eu preciso comer, eu preciso preparar meu almoço. Percebe? Como essas coisas práticas nos abençoam, fazendo com que a gente não fique focado. Segundo exemplo, as nossas relações materiais com outros espíritos nos fazem, por via até de instinto, experimentar sentimentos e relações que são úteis para a nossa evolução espiritual, inclusive como forma, às vezes, de resgate de situações complicadas anteriores. Quem é mãe aqui sabe. Né? Biologicamente, existe aquela coisa, claro que ela não é automática, não é mecânica, é uma coisa construída, né? Mas da relação com o filho, por exemplo. Né? Se você não tivesse corpo físico, não conseguia gerar ninguém, objetivamente. Então, a própria noção de família consanguínea que nos reúne é algo extremamente útil para que nós possamos conviver, desenvolver relacionamentos afetivos, de cooperação, enfim. Né? Inclusive com espíritos que anteriormente nós tivemos problemas, mas na maioria das vezes com espíritos afins, parecidos conosco. Mais um outro exemplo, e aqui eu vou me arriscar a falar de algo que eu não tenho conhecimento técnico para falar. Mas é o seguinte, o nosso cérebro, ele tem mecanismos de defesa que nos ajudam a lidar com emoções, com sensações, problemas, hormônios, do prazer, serotonina, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e também nos auxiliam a lidar com aqueles sentimentos, com aqueles problemas, com aquelas sensações físicas, né, aquelas vibrações, melhor dizendo, com aquelas vibrações de baixo padrão. Então, estar encarnado, estar mergulhado na carne, é uma grande bênção, é uma grande oportunidade de nós termos mecanismos que no plano espiritual nós não temos, de lidar com os nossos problemas, de lidar com as nossas dificuldades que nós precisamos suplantar. Então, nosso corpo físico é uma ferramenta importante para que a gente lide e evolua espiritualmente. Daí, duas conclusões me parecem óbvias. Duas conclusões me parecem evidentes. A primeira, nós temos obrigação de cuidar bem dessa ferramenta. Não é uma obrigação moral, porque está escrito em algum lugar. Não, é para o nosso próprio benefício. É para a nossa própria evolução. Porque uma ferramenta bem cuidada, ela se presta ao melhor à atividade. Do outro lado, se a gente deixa o corpo físico funcionar mal, ele nos causa embaraços. Ele nos causa dificuldades. E outra, a gente estudando a doutrina espírita, a gente aprende que o corpo físico que nós temos é, de certa forma, um reflexo de quem nós somos. Não é isso? Mesmo tendo e temos, no momento, né, da conexão entre o espírito que vai encarnar e aquela célula ovo, aquele embrião que está sendo gerando aquele corpo que nós vamos receber e vamos utilizar. A gente sabe que existe uma conexão perispiritual, né, desse espírito que vai encarnar com aquele corpo que se forma e que se transmite, né,
características para o corpo físico que tem relação com o perispírito que a gente tem e que, de certa forma, é moldado de acordo com as nossas inclinações. Então, o corpo físico também nos indica certos caminhos e certas coisas que a gente precisa ter. Então, as próprias imperfeições do corpo físico que nós temos são, digamos assim, placas de sinalização. Presta atenção nisso, não presta atenção naquilo, cuidado com isso. E, às vezes, certas limitações são assim, olha, é bom você ter essa limitação para você não errar de novo nisso aqui, não é? Então, e cuidar dessas limitações, cuidar dessas situações, elas são, como diria assim, formas também de cuidar das causas delas. Então, o que é importante a gente perceber? Que a gente precisa cuidar do nosso corpo físico para que ele seja uma ferramenta melhor e que ele é fonte de informação importante sobre quem nós somos. Porque a encarnação também tem mais uma bênção, que é a bênção do esquecimento. Não é isso? A gente esquece o que viveu anteriormente. Né? Eu acho muito engraçado. A gente, às vezes, ouve algumas pessoas dizendo assim, eu queria tanto saber, eu tenho uma curiosidade tão grande, seria tão mais fácil. Aí eu sempre, quando a pessoa me fala assim, eu sempre pergunto assim, imagina o seguinte, imagina que você lá com aquele bebezinho bonitinho, porque bebê, eu falo, é bonitinho, é lindo, é fofo, como diz minha filha, é fofinho, né? Porque precisa ser, porque né, aquele ser angelical que chora a madrugada inteira, né, e que você, naquele sensação assim de absoluto esgotamento físico, muitas vezes fala assim, o que eu faço para esse negócio ficar quieto, né? Eu tinha um amigo que falava assim, que tinha vontade de botar o bebê dele dentro da máquina de lavar só para não ouvir o choro durante a madrugada. Né? Agora, você imagina se com mama esgotamento, se olhar para ele soubesse, esse sujeito aqui me assassinou nas últimas 30 encarnações. Seria fácil amá-lo? Não sei o quê? Claro que não. Então, o esquecimento também é uma bênção. Né? Ou então, até do ponto de vista mesmo. Né? Imagina se a gente tivesse consciência de tudo de errado que a gente fez. Às vezes, a gente olhando para a gente e vendo que a gente fez de errado nessa vida, a gente já se sente culpado, se sente a pior pessoa do mundo e tem que tomar cuidado para não cair para uma tristeza profunda, uma depressão, uma coisa assim. Imagina se soubesse todos os erros que nós fizemos desde que a gente foi criado. Seria uma barra muito pesada. Então, o esquecimento também é uma bênção. Mas o nosso corpo físico, de certa forma, balanceia isso, porque ele nos dá indicações, né? Das nossas tendências, das nossas dificuldades, não é? Dos nossos vícios. Quando a gente fala vício, não é vício só em substâncias químicas alheias ao nosso corpo, não, vícios em comportamento, né? Aquilo que nos atrai. Né? Hoje eu estava conversando com a minha esposa, estava falando de uma pessoa, ela tem um prazer imenso, por exemplo, em transmitir informações sobre a vida alheia, vulgarmente conhecido como fofoca. Né? A pessoa ela não se aguenta, né? Ela tem uma informação, ela precisa contar para todo mundo. Né? Olha, é uma inclinação, certo? Uma inclinação. Né? Por que dá tanto prazer assim, em saber e contar as coisas dos outros? Né? Então, a pessoa, assim, percebendo isso, ela consegue se trabalhar, consegue se melhorar, consegue entender, consegue buscar, consegue refletir. Então, meus queridos irmãos e irmãs, já chegando próximo ao fim, me parece que nós espíritas precisamos
refletir de forma muito aprofundada, mais aprofundada, porque é difícil, né? Como eu disse a vocês, essas ideias, essa forma de ver, ela é extremamente minoritária na nossa sociedade. Então a gente é bombardeado pela propaganda e pela propagação das outras duas formas de ver. Que, como eu espero ter conseguido demonstrar, são formas de ver que se relacionam com outro tipo de ideia e de crença. Certo? Então, a gente meio sem perceber vai reproduzindo esses padrões. Então, por exemplo, para dizer que aquilo que me parece ser o mais grave, digamos assim, na nossa sociedade atual, quantas vezes a gente se angustia, a gente, e aqui eu não falo, não está falando alguém aqui que não passa por isso, tá? Para deixar claro, estou longe de ter superado isso. Quantas a gente não se angustia e molda o nosso comportamento na busca incessante dos bens materiais, por exemplo? Não é isso que é vendido para a gente o tempo inteiro? Você vai ser feliz quando você tiver a casa tal, quando você tiver o carro tal, quando você... Né, e estabelece um padrão de vida e de consumo tal que, vamos ser sinceros, é inatingível para a imensa maioria das pessoas. E se estabelece uma ilusão perigosa de que a paz, a felicidade, a harmonia, a estabilidade emocional está nas coisas materiais. Entende? Então, a gente precisa sempre lembrar o seguinte, por exemplo, eu estava, antes de entrar aqui na reunião, assistindo um vídeo de uma pessoa, não é espírita, mas que eu gosto muito, que é o professor Clóvis de Barros Filho. O professor Clóvis de Barros Filho fala uma coisa que eu acho muito interessante. Ele diz o seguinte, quando a gente escolhe viver determinada vida, né, a gente vive as consequências das nossas escolhas. Então a gente vive as tristezas das escolhas que a gente vive. E a gente fica sempre com aquela impressão de que se a gente tivesse escolhido diferente, não viveríamos essas tristezas, o que é verdade, viveríamos outras. Só que a gente fica com aquela impressão de que a gente não viveria tristeza nenhuma, o que é uma mentira. Então, por exemplo, a pessoa fica... corre, 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 sacrifica um monte de coisa, às vezes coisas muito importantes, muito graves, para conseguir um determinado patamar material. Certo? E aqui eu não estou fazendo propaganda ou romantizando a falta. Não. Todo mundo tem que correr atrás, trabalhar, ter uma vida digna. Ok? Não estou aqui fazendo apologia da escassez. Ok? Mas estou querendo mostrar o seguinte, a pessoa às vezes trabalha, 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 sacrifica um monte de coisa e consegue ter uma quantidade significativa de bens materiais. Depois sofre com medo de perdê-los. E fica, né, e qualquer abalo nesse sentido, né, que a vida deixa, a causa da vida, o que motiva a pessoa passou a ser isso. Só que a gente costuma dizer, né, não vai levar nada, de fato não vai, mas mais do que isso. Chega uma hora que sacrificou tantas outras questões que a infelicidade, a falta dessas outras questões bate à porta, né? Então, uma vez eu estava fazendo uma palestra num outro centro e uma pessoa muito genuinamente falou assim, mas Pedro, você está dizendo para mim que existe rico e infeliz? Eu falei, claro. Claro. Na cabeça daquela pessoa, não existia rico e infeliz. Olha como isso é perigoso. Né? É uma enganação. Né? Então, estabelecer a relação adequada
com a matéria e, portanto, também com a matéria que nos serve de corpo físico, é um desafio que, para nós espíritas, de novo, não estou dizendo aqui que outras filosofias e religiões não deem respostas que podem ser adequadas para outras pessoas, certo? Estou falando aqui daquilo que a gente se propõe a acreditar. Exige uma reflexão constante sobre isso, né, para que nós não caiamos nem no extremo de achar que a matéria, que a busca da matéria é a solução de tudo, e nem numa visão, digamos assim, de negação da matéria, de negação da utilidade da matéria, né? E no contato inevitável que nós encarnados temos com a matéria, como é que a gente gerencia esse contato de modo a proporcionar a nossa evolução espiritual e não que ela atrapalhe. Então, dei esses 50 minutos de fala aqui para concluir aquilo que já é propagado pela doutrina espírita desde o século XIX. Ou seja, é preciso ter uma relação saudável com a matéria, né? Ou como diz, eu não sei exatamente o verso de cor, mas tem uma música que eu gosto muito que ela fala: eu desejo que você tenha dinheiro, mas que de vez em quando você diga quem manda em quem, ou seja, quem é de quem, né? Ou seja, é importante a gente ter uma relação saudável, sabendo que o que nós temos, né, à nossa disposição, tanto de corpo físico quanto de bens materiais, são importantes ferramentas para que a gente possa evoluir, mas, ao mesmo tempo, que a gente consiga não cair na ilusão de que isso é o fim, né, de que a gente não esqueça que nós estamos aqui para evoluir. E termino com um detalhe, que daria um outro estudo, mas que é importante para a gente, digamos, fechar essa conclusão. Que nós não caiamos na ilusão de que estamos aqui apenas para ter prazer e gozo, né? Ou seja, a gente não está aqui apenas para ter sensações agradáveis, né? Então, que a gente saiba valorizar como mecanismo de aprendizado também os momentos difíceis, também os momentos de dificuldade, não porque a gente goste de sofrer, não é isso, mas porque neles, se bem aproveitados, estão as saídas para que nós não soframos mais. Também não significa que eles vão deixar de existir, significa que nós vamos crescer e vamos saber passar por eles. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção, pela oportunidade. E que Deus abençoe a todos nós, que Jesus nos acompanhe e que a gente consiga lidar aí com esses desafios que são a nossa realidade da nossa vida. Era isso para essa noite. Obrigado.